trazer, me veio duas mensagens à mente, e eu falei assim, eu vou estudar e ver o que o Senhor tem nos preparado, né? E eu conversando com a minha pastora, aí o Senhor foi e mudou a lógica da coisa, porque é do modo que Ele quer e não do modo que a gente quer, né? E nessa tarde, abra as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 49, a gente vai mergulhar um pouquinho pela Bíblia para a gente entender o que o Senhor tem a falar nessa tarde. Lucas 22, a partir do 49 ali. E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, fizeram a espada, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Presta atenção. Cortou-lhe a orelha direita. A saber, aqui nós estamos falando de Pedro, quando ele pega a espada, desembanha a espada e ele corta a orelha de Malco. Malco, que era sacerdote, a qual foi enviado ali, naquele momento, a captura de Jesus, lá no Getsemane, pelo sumo sacerdote Caifás. E eu quero que a igreja entenda exatamente isso. Cortou-lhe a orelha direita. E a palavra de Deus vai falar, né, a seguir, que Jesus, ele vai lá, ele coloca a tua mão sobre a orelha de Malco e vem restaurar a orelha de Malco. Irmãos, vamos ali no livro de Levíticos, para a gente entender um pouco a história do sacerdote e do sumo sacerdote. Livro de Levíticos, a partir do capítulo de número 21, a partir do verso 16, Deus ele vai dar uma ordem a Moisés de como ele quer que seja feita a unção do sumo sacerdote, a escolha do sumo sacerdote. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. 19. Ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcundo, ou anão, ou que tiver doença no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo mutilado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, entenda isso, ele pode comer. Porém, lá no verso 23, até ao véu não entrará, nem chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico, louvado seja Deus. Aí a gente volta um pouquinho, o livro de Levíticos mesmo, capítulo 8, verso 23, e degolou, e Moisés tomou o seu sangue e pôs-se sobre, aqui ele está falando de um novilho que ele vai e corta, pôs sobre ele a ponta da orelha direita de Arão, entenda isso, ó, orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Aqui a gente entende, irmãos, que Malco, ele vinha se preparando para assumir, porque isso daí era o que sacerdote fazia. Ele fazia um processo de preparação para estar ali como sacerdote, então ele estudava, ele participava ali dos cultos,
ele participava de tudo que havia dentro dos templos, para que um dia ele viesse a chegar a ser o sumo sacerdote. E a Bíblia vem falar que defeito algum, o sumo sacerdote poderia ter. Porque se ele tivesse defeito, ele até poderia comer ali do pão, mas ele não poderia oferecer, entrar ao santuário, ao Santíssimo, para oferecer o sacrifício a Deus. Então, quando Pedro ele desembanha aquela espada e ele corta a orelha de Malco, ele não está simplesmente ferindo o homem, mas ele está ferindo tudo aquilo que o homem ele cresceu acreditando, ele estudou, ele se preparou para poder ser, que seria o sumo sacerdote. Ali, quando corta a orelha, corta os sonhos dele, corta o futuro que ele almejava como sumo sacerdote. A história dele, a história de Malco, poderia simplesmente ter acabado ali. E isso acontece nas nossas vidas. Pecado, às vezes, ele acontece exatamente isso. O pecado, ele nos corta da presença do Santíssimo. Ele nos afasta, ele nos tira da presença do Santíssimo. Aí Jesus ele faz o que com o Malco? Ele vai lá, com sua mão ele restaura. Não restaura só a orelha de Malco, entenda isso. Ele restaura todo o sonho, ele restaura tudo aquilo a qual Malco trabalhou para conquistar. Então, quando Jesus ele faz esse ato de restaurar a orelha ali de Malco, ele está provando muito mais do que o homem, o ser humano poderia provar. Enquanto Pedro ele vai ali com a sua ira, né, contra a Malco, Pedro ele vai com ira, Jesus ele vai com amor. Enquanto Pedro ele vai para destruir, Jesus ele vai lá na contramão de tudo e ele reconstrói aquilo que poderia ter se acabado naquele instante. Entenda que foi somente um instante. E às vezes na nossa vida existem instantes a qual nós tomamos decisões, fazemos escolhas ruins, e esse instante pode acabar com os nossos sonhos ou aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor sonhou para conosco. E tem sonhos que são tão incríveis que a gente sonha e o próprio Deus ele sonha conosco. E naquele momento podia tudo ter se acabado. E a gente não é diferente. Quantos de nós não sonhamos, não planejamos viver o sonho de Deus e às vezes por escolhas erradas ou por encontrar Pedros no caminho, a gente acaba se afastando, deixando esse sonho de lado. Quando Jesus ele restaura, coloca a sua mão ali e restaura a Malco, ele prova que, olha só que interessante, Malco ele está indo ali para capturar Jesus, né? E naquele momento ali, Jesus ele podia usar aquilo ali como uma fuga. Mas assim como lá no livro de Levíticos vai falar a respeito do sacrifício, que naquele tempo era sacrificado animais, Jesus ele sabe que tudo isso é necessário acontecer. Porque ele passa a ser o sacrifício vivo em favor de nós. Quando havia aquele sacrifício que o sangue era aspergido, era um momento onde se chama-se sobre o período da expiação. Jesus ele vai lá e ele muda tudo isso daí. Ele vem como cordeiro, o seu sangue é aspergido, olha só. O sacrifício é entregue. E o mais interessante é que quando Jesus ele faz isso, ele nos dá um acesso que outrora somente um sumo sacerdote poderia ter. Aí eu te pergunto, você, nós com os nossos pecados, com as nossas manchas, com as nossas falhas, às vezes com os nossos defeitos, nós não poderíamos ter esse acesso. Eu mesmo não poderia ter esse acesso. Eu tenho um dedo amputado, então eu já seria uma pessoa que estaria descartada. A lei iria me descartar. Mas quando Jesus ele vem e como sacrifício ele se entrega,
ele nos dá esse livre acesso. Ele abre, ele rasga o véu, e assim nós passamos a ter um acesso onde outrora nós não tínhamos. O pastor falou agora sobre graça, e a gente passa a ter acesso exatamente a essa graça. A gente passa a ter acesso àquilo que outrora somente pessoas diferenciadas tinham. Naquele momento, quem tinha o acesso era Caifás. Malco se preparava para que um dia, talvez ele fosse escolhido, ele preparava para que um dia talvez fosse escolhido como sumo sacerdote. E ele se preparava para isso, ele estudava para isso, ele buscava a face de Deus para isso. E em nenhum ato aquilo poderia se acabar. E nós, às vezes, fazemos exatamente isso. Nós percorremos uma jornada, lutamos, renegamos a nossa carne, porque ser crente não é fácil, é você renegar a sua carne dia após dia, é você renegar a sua vontade dia após dia, os seus desejos carnais dia após dia. Então você luta tanto para que em nenhum momento, uma escolha errada venha acontecer exatamente isso. Você pare de ter acesso àquilo a qual Jesus permitiu que você viesse ter, que é o acesso à graça. Quando Jesus ele restaura, entenda que nessa tarde, quando o pastor falou, ele estava confirmando a palavra, Jesus ele te dá esse acesso nessa tarde, louvado seja Deus, a essa graça, e não perca essa graça por causa de uma espada. Não perca essa graça por causa de escolhas erradas. É difícil viver a renúncia, igreja. É difícil viver a renúncia. Eu acho que cada qual aqui tem testemunhos diferentes e cada um sabe o que precisa renunciar dia após dia para continuar tendo acesso ao Santíssimo. E Jesus, quando ele vai para a glória, quando ele rasga o véu, louvado seja Deus, quando ele rasga o véu, que ele nos permite ter esse acesso. Olha que lindo que Jesus fez. Imagina você outrora, se faz uma análise da sua vida. Volta lá no tempo do sacerdote. Será que você hoje, com a vida que você está levando, você conseguiria ter tal acesso? Aí Jesus ele vai lá, ele entra na história e acaba com tudo isso. Aquilo que outrora eu não podia ter acesso, você não podia ter acesso, ele passa a nos dar acesso através da tua graça. E uma graça que não foi de graça. Foi uma graça que custou o preço de uma vida, um preço de sangue. E foi um cordeiro imaculado, um cordeiro sem manchas, um cordeiro sem defeitos, sem pecado. E ele fez tudo isso em favor de nós, em favor da tua vida, em favor da nossa vida. E o incrível, igreja, é saber que quantos de nós mesmo, nós não renegamos isso. Esses dias eu estava ouvindo um culto na live e a irmã falava e o Senhor ministrava ao meu coração. Quantos de nós, por apostatar da fé, nós não levamos Cristo novamente à cruz? Entenda que apostatar da fé é você renegar a fé. Quantos de nós não levamos Cristo novamente ao madeiro? Ele já fez isso uma vez, em favor de nós. E a gente, dia após dia, continuamos fazendo isso. Por escolhas erradas. E o incrível é saber que, às vezes, é por tão pouco, igreja. É por tão pouco que a gente larga isso. Eu vivo uma situação dentro do meu ambiente familiar, né, parente.
aonde outrora, eu vou ser mais clara para que os irmãos entendam, outrora minha irmã, ela servia a Deus, e eu olhava ela e falava assim, eu sou a caçula de uma família de 6 irmãos, e eu falava assim, eu quero ser como ela, servir a Deus com esse fervor, com essa paixão. E eu via Deus usando ela de uma forma tão linda que eu falava assim, eu quero ser assim também, Deus. E eu lembro que, assim, era tão claro que o Senhor falava que para isso ela pagava um preço. E pagava mesmo, ela renunciava à tua vida, renunciava à tua família. Aí Jesus fala que a gente tem que renunciar, sim, largar pai, mãe, marido, filho. E ela fazia exatamente isso, ela pagava um preço. E eu via aquilo e eu achava muito lindo. E hoje ela não está mais vivendo nessa graça. E ela perdeu, assim, ela abandonou a graça por uma coisa tão leviana, a igreja. Hoje ela já era batizada, Deus usava ela com dons no Espírito. E ela abandonou tudo isso para viver uma vida leviana, viver o homossexualismo. Ela abandonou a graça por não querer renunciar à vontade da carne dela. E a gente bem sabe que o destino é um só. Se ela vier a descer à sepultura, a gente sabe que para onde vai a tua alma. E o que eu quero dizer com isso, igreja, não perca tudo o que Jesus fez para que você venha ter acesso a isso. Ele já fez o sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício. Não renegue o sacrifício da cruz, o sacrifício que ele fez por você, por coisas banais, por coisas mundanas. Eu continuo orando pela minha irmã, para que um dia Deus pegue ela de jeito. E eu sei que cada qual aqui tem as lutas, a qual às vezes a carne quer pegar e falar mais alto, você fala, não, aqui você não tem domínio não, aqui quem domina é o Espírito Santo. Comigo não é diferente, eu tenho as minhas lutas também, mas quando a gente alimenta o Espírito, e aí a importância de você alimentar o Espírito, quando a gente alimenta o Espírito, a carne ela não tem como sobrepor. E às vezes você entra aqui nessa live, você pode achar que é uma coisa tão simples, é uma live às 2 horas da tarde para participar de um culto. Quando você faz isso, você está matando a sua carne. Porque no momento que você poderia estar alimentando a sua carne, você está aqui, numa tarde de segunda-feira, alimentando o teu espírito. Alimentando aquilo que é importante, que você sabe que é importante. E você reconhece, quando você faz isso, o sacrifício que Jesus fez como cordeiro naquela cruz. O sonho de Moco poderia ter acabado naquele dia, mas Jesus não permitiu. O sonho dele podia ter terminado ali. Talvez o sonho da tua família também. Porque naquela época, para a família, era uma honra ter um sacerdote, um sumo sacerdote. Então a gente pensa que aquele sonho ali, naquele momento, ia destruir o sonho de uma família. Porque imagina quanto seus pais não se dedicaram para que ele viesse ter um bom estudo, uma boa educação, viesse aprender ali com os melhores, para um dia chegar a tornar-se um sumo sacerdote. E Jesus ele vai lá e ele restaura tudo isso, somente com um toque de amor. Que nessa tarde, louvado seja Deus, Jesus, assim como ele faz, como ele fez com Malco, ele venha fazer também na tua vida.
que tudo que está quebrado, tudo que está arranhado, manchado, nessa tarde o Senhor ele possa tocar e ele possa restaurar, assim como ele restaurou, aleluia, naquele momento a orelha de Malco. E nessa tarde ele venha restaurar a tua vida, ele venha restaurar os teus sonhos, os teus projetos. Que tudo aquilo que te afasta de viver os sonhos de Deus para a tua vida, nessa tarde, o Senhor afaste de ti. Que os sonhos do Senhor, aleluia, ele venha se concretizar na tua vida. A Bíblia ela não vem nos dizer mais a respeito de Malco, se ele chegou ou não a tornar-se um sumo sacerdote. Mas se a história está aqui, relatando esse feito, é para que a gente venha a aprender com ele. Se você tem lutado, aleluia, até aqui, continue a lutar. Não é fácil ser cristão, não. Não é fácil servir, não. É uma vida de renúncia, mas continue renunciando. Continue renunciando porque vai valer a pena. Continue renunciando porque o sangue de Cristo naquela cruz, ele não foi aspergido à toa. Ele foi aspergido a teu favor também. Ao meu favor, ao nosso favor. Ele fez o sacrifício em favor de nós. A única coisa que nós devemos fazer é viver uma vida de obediência a Deus. É difícil, mas não é impossível, igreja. Creio que a maioria aqui é mãe. E você sabe o que é cobrar do seu filho obediência. Você sabe que às vezes para eles é difícil, principalmente na fase da adolescência. Mas eles, por amor, eles acabam obedecendo. Então que nessa tarde, por amor a Cristo, por amor ao sacrifício dele na cruz, por amor, você venha renunciar. Renuncie, igreja, aquilo que você sabe que tem te afastado do Senhor. Renuncie aquilo que você sabe que tem te afastado da graça. Renuncie aquilo que você sabe que tem te afastado de ter acesso ao Santíssimo. Jesus, quando ele vai, ele sabe que naquele momento que ele está indo para a glória, imagina você ali naquele momento. Você tem Jesus, a qual você pode se apoiar. Aí você sabe que Jesus foi para a glória. Por um instante, você pode imaginar, acabou tudo. Acabou. Terminou aqui. Jesus foi para a glória e como é que vai ficar a gente? Aí ele vai pegar e falar assim, ó, que ele vai ao Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Louvado seja Deus. Não vos deixarei órfão. Louvado seja Deus. E quando ele vai, ele nos deixa, aleluia, o Consolador, a saber, o Espírito Santo. A gente passa a ter esse acesso ao Santíssimo agora por intermédio do Consolador, por intermédio do Espírito Santo. Olha que interessante. No início da Bíblia vai falar que só quem tinha acesso eram alguns poucos escolhidos. Tinha que ser da descendência de Arão. Para ser um sumo sacerdote, não poderia ter máculas. Aí Jesus ele vem, entra na minha e na tua história e começa a mudar isso. Tira-se tudo isso. Ele vem como um sacrifício vivo. Aquele sangue que era aspergido outrora por animais. Ele vem como cordeiro, como um sacrifício vivo. O teu sangue é aspergido. Aí ele vai mais além. Eu não vos deixarei órfãos. Oh, aleluia. Eu vos darei o Espírito Santo.
E aquilo que outrora era acesso somente de homens da descendência de Arão, agora eu e você passa a ter acesso. Eu, no seu lugar, eu já estaria glorificando. Estaria glorificando, sim, porque eu não teria acesso outrora. Com as minhas máculas, não teria acesso nenhum. Mas aí Jesus, ele vai lá e, por intermédio do Espírito Santo, ele me dá esse acesso. E eu passo a ter acesso ao Santíssimo. Eu passo a ter acesso ao Pai. Eu passo a ter acesso que outrora eu não teria. Você não teria. Aleluia. E quantas vezes nós renegamos esse acesso, aleluia, a qual o Senhor já nos deu? Que nessa tarde, igreja, aleluia, você venha dar valor, o devido valor, ao acesso a qual, aleluia, Jesus, ele te dá através do Espírito Santo. Quando você levanta ali a tua mão e você declara que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ali você recebe juntamente o Espírito Santo. Olha só, você já recebeu o Espírito Santo. O acesso, aleluia, você tem. Aleluia. O acesso agora você pode ter a qualquer instante, basta você querer, basta você abrir a tua boca, aleluia, e você passa a ter acesso àquilo que outrora, para se terem acesso, precisava de toda uma cerimônia, de toda uma preparação, precisava de descendência. Agora não, você passa a ter esse acesso por intermédio do Espírito Santo no momento que você quer. Aleluia, assim como neste momento, nessa tarde, nesse dia de hoje, no agora, aleluia, você tem esse acesso ao Santíssimo, aleluia, então abra, aleluia, igreja, a tua boca, começa a glorificar a Deus, começa a glorificar, aleluia, todo aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, você tem, aleluia, esse acesso. E aquilo que outrora as pessoas faziam, que era levar ao sacerdote lá, aleluia, o seu sacrifício. Hoje você vai lá e entrega, aleluia, o teu sacrifício, aleluia, e ainda entra como intercessora, aleluia, em favor da tua vida, mas não só da tua vida, da tua casa, da tua família. Aí eu lembro lá a história de Abraão e de Ló. Quando Abraão, aleluia, ele intercede em favor de Ló, a vida de Ló, ela é modificada, aleluia, ele recebe libertação por causa das orações, da intercessão, aleluia, de Abraão. Quantos de vocês não têm hoje esse acesso, têm ido ao Santíssimo, intercedido em favor da tua família? Aí eu vou afirmar assim, porque o Espírito Santo ele me fala isso, que pessoas têm sido alcançadas, aleluia, a glória dele tem sido alcançada, a misericórdia dele tem sido alcançado, Deus tem descido com livramento, aleluia, porque você tem acessado ao Santíssimo e tem, aleluia, orado em favor de vidas. Aleluia. Não perca esse acesso. Não troque esse acesso por coisas banais. Não renegue o sacrifício de cruz. Não renegue o sacrifício de Jesus. Não crucifique Jesus novamente por coisas banais. Nós crucificamos, às vezes, Jesus por coisas tão banais. E outrora eu mesmo fiz isso. Eu fui leviana para com as coisas do Senhor e eu dei lugar à carne e acabei me afastando da graça. E hoje eu posso falar assim, a graça do Senhor ele tem me alcançado dia após dia. E cada dia mais eu peço ao Senhor que eu consiga me manter, aleluia, ali na graça. Eu peço ao Senhor que eu consiga me manter firme, lutando dia após dia, porque a libertação, igreja, eu não posso bater no peito e falar que eu sou 100% liberta, mas o que eu falo é que dia após dia o Senhor tem me libertado. Dia após dia o Senhor tem me libertado.
E cada dia que nós nos deitamos ali e vencemos os desejos da carne, a gente tem que falar, Senhor, obrigado por mais um dia. O Senhor ter me libertado de tal desejo, de tal vontade. Nós tínhamos um irmão na igreja, Claudemir. Ele era uma bênção, ele. O Senhor foi lá, resgatou ele das drogas. Ele era conhecido como o drogado, o nóia, o maloqueiro. Aí o Senhor foi lá e lhe deu uma identidade. O diácono, chegou ao diácono, o diácono Claudemir. Ele estava separado para o diaconato. O irmão Claudemir, aquele que já estava separado para o diaconato. O Senhor foi lá e resgatou, deu-lhe uma identidade, deu-lhe um nome, aquele que outrora era conhecido como o nóia, o drogado. O Senhor deu-lhe uma identidade. Aí ele passa a ser conhecido como o irmão Claudemir. E eu lembro que certa vez ele pegou e falou, bateu no peito, e pegou e falou assim, eu estou liberto. E o meu irmão, mas o meu esposo pegou e falou assim, irmão, não fala isso. Não confie na força do teu braço, mas diga que até aqui o Senhor tem te sustentado, que mais um dia o Senhor te libertou. Não, que isso, irmão, estou liberto. Para as drogas eu não volto mais. Isso é quando a gente confia, igreja, na força do nosso braço. Quando a gente confia, bate no peito achando que a gente é autossuficiente. E pouco tempo depois, igreja, pouco tempo depois, ele voltou para as drogas e nunca mais saiu de lá. Nunca mais saiu de lá. Se achava autossuficiente. Eu não sou autossuficiente, eu preciso do Senhor. Eu preciso que as mãos do Senhor estejam sempre estendidas ao meu favor. Eu preciso da presença do Espírito Santo, porque quando eu penso em fazer algo errado, o Espírito Santo ele vai lá e opa! Não. Não. Igreja, eu trabalho na área de tecnologia e eu tenho acesso a muitas coisas. E esses dias eu passando por uma situação financeira bem apertada mesmo. E precisando de um valor, e não podia passar daquele dia. Aí eu abro o celular e nenhuma mensagem eu poderia ter resolvido tudo aquilo. Em 5 minutos eu resolvi aquele problema financeiro. Pelo conhecimento que eu tenho. Quem me impediu de fazer isso? Aquele a qual Jesus deixou. O Espírito Santo na hora me repreendeu. Na hora me repreendeu. Louvado seja Deus. Porque quando Jesus ele vai para a glória, ele não nos deixa sozinho. Porque se não fosse ele, igreja, eu acho que naquele momento de desespero, sim, desespero, eu teria feito algo errado. Mas o Espírito Santo, na hora, ele pegou e falou assim, não. E eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Que loucura é essa? Eu conversando com os jovens na igreja, os jovens falaram assim para mim, pastora, como que eu faço? Porque às vezes a gente tá lá com as meninas com os meninos, e às vezes a vontade vem, e o negócio começa a esquentar. Eu falei assim, olha, sabe o que eu aprendi? E eu coloco isso em prática. Sabe o que eu aprendi? Que eu estou em certo lugar, em certo ambiente, enquanto o Espírito Santo está lá. Na hora que eu percebo que o Espírito Santo saiu, eu saio também, igreja. Aí eles falaram, e o que é isso? Eu falei assim, eu chamo do timer do Espírito Santo. Ele é meu temporizador. E ele fala, eu tô me retirando, eu falo assim, peraí que eu tô indo junto. Sozinho eu não fico. Certa feita eu estava num aniversário, uma amiga convidou, e ela sabe que eu sou cristã, e eu falei assim, poxa, o apelido dela é Léo. Eu falei, ô Léo, ô Fia, tem certeza? Ela falou assim, não, Vana, vamos.
Vamos, vai ser bom, eu quero muito que você esteja lá. Eu falei assim, ó, eu vou ficar enquanto Jesus estiver na festa. Na hora que ele sair, eu saio junto. Aí ela deu risada. Ela falou, não tem problema, só de você pisar lá eu fico feliz. Nesse dia, aí vocês vão entender onde a minha irmã caiu. Aquela que eu falei para vocês. Nesse dia, a minha irmã estava nessa festa junto, porque né, era uma amizade em comum. E chegou uma hora que a conversa já não estava muito boa. E se você deixar se levar pela conversa, não prestar atenção, quando vai ver, você já está envolvida. Quando eu peguei e eu percebi que eu abri minha boca de forma leviana, eu não deveria ter aberto a boca, eu falei assim, na hora, me perdoa, pai. Aí eu falei, Jesus já saiu da festa. Aí eu cheguei e falei para minha irmã chama Simone. Eu falei, Simone, vamos? Aí ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque Jesus já saiu da festa. Ela falou assim, mas a festa nem começou direito. Eu falei assim, eu tô indo. Ela falou assim, eu não vou. Eu falei assim, é melhor você ir. Não fica. Tinha pouco tempo que ela tinha se batizado. Ela estava naquele deserto dos 40 dias pós-batismo. Eu falei assim para ela, o momento de sair é agora. Se você ficar, pode haver um preço alto. Vamos. Aí ela foi bem ignorante comigo. E eu acabei saindo dali chateada, muito triste. Aí eu fiquei na casa dela, porque eu morava distante. E a festa era do lado da casa dela. Quando chegou no dia seguinte, eu acordei e ela dormiu, ela acordou, já era tarde. Eu falei assim, fica até que horas na festa? Ah, até as 5 da manhã. Até as 5 da manhã? É. Aí eu falei assim, ó, hoje tem culto, vamos para a igreja? Se for, você vai comigo de carro, né? Aí ela pegou e falou assim, não, hoje eu não vou, não. Nunca mais ela pisou na igreja. Nunca mais ela pisou na igreja. Então, quando Jesus, igreja, entenda isso, quando ele vai, ele é o sacrifício, ele é o cordeiro, ele nos deixa o Espírito Santo é esse que nos testifica, aleluia, nos faz andar dentro do caminho certo. Quando naquele momento ali a minha irmã renegou, infelizmente a queda dela foi ali. E glória a Deus que eu despertei, né, e eu vi que se eu ficasse ali, eu estaria caindo num erro também. Mas na hora que eu percebi que Jesus já não estava mais na festa, eu peguei e saí junto também. E nunca mais ela conseguiu voltar, nunca mais ela conseguiu se firmar. E que fica isso como um aprendizado, igreja. Outrora nós não tínhamos acesso, era poucos. Jesus, ele vem, ele nos dá esse acesso, ele vem como sacrifício para que a gente tenha esse acesso. Aí ele vai, ele não nos deixa sozinho, ele nos deixa Espírito Santo. Hoje você tem acesso ao Santíssimo. Hoje, no momento, no instante que você quiser, aonde você quiser, você tem acesso. Basta você buscar. Não troque isso por nada, igreja. Não troque isso por desejos carnais. Não permita que as máculas da vida te afaste, aleluia, de viver dentro do Santíssimo, de viver aquilo ao qual o Santíssimo tem, aleluia, reservado para a tua vida. Não troque a tua coroa por coisas mundanas. Não é fácil, não, não é fácil, mas a vida cristã é uma vida de renúncia. A gente renuncia aqui para que no grande dia nós não sejamos renunciados. A gente renuncia aqui para que no grande dia, louvado seja Deus, o Senhor venha e nos chame. É difícil, mas vai valer a pena. Malco naquele dia ele podia não estar lá, podia ser outro. Mas ele foi o da vez escolhido. Porque havia outros sacerdotes também. Caifás poderia ter mandado outro, mas mandou ele. E Deus foi tão misericordioso, né? Jesus foi tão misericordioso que não permitiu que um erro de outro, né? Assim, a saber de Pedro, viesse acabar com a história dele ali, com o sonho dele ali. E que nessa tarde, louvado seja Deus,
Assim como Jesus, ele foi, aleluia, restaurando o sonho de Malco nessa tarde, o Senhor possa restaurar o sonho de cada uma de vocês. Possa restaurar, aleluia, a vida de cada uma de vocês. Que todo o sacrifício que você tem feito até aqui, louvado seja Deus. Saiba que não é em vão e que vai valer a pena. Vai valer a pena. Prova disso, que tem valido a pena, é que você está aí, a tua família está bem, a tua casa está bem. Problemas todos nós vamos ter. Mas o Senhor, ele tem nos sustentado para viver dia após dia, vencer dia após dia cada um desses problemas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nessa tarde o Senhor, ele está visitando sonhos. Nessa tarde o Senhor está visitando sonhos. Projetos, viu, Lilian? Que outrora foi engavetado. Sonhos que foram engavetados. O Senhor está visitando nessa tarde. Sonhos que você tem vivido, irmã Simone, para a tua família, buscado para a tua família. Aleluia. O momento de viver, aleluia, está chegando para a glória de Deus. Aleluia. Irmã Antônia, não sei quem é o homem a qual a senhora tem colocado diante de Deus, mas o Senhor nessa tarde também, ele fala que ele tem ouvido cada oração, cada palavra, momentos que a irmã não consegue nem abrir a boca para orar. A irmã abre a boca e fala como se estivesse falando com alguém, né? Como se estivesse conversando com alguém. E às vezes pensa até que é loucura, mas o Senhor, ele ouve cada palavra que sai da boca da irmã. Cada palavra que sai da boca da irmã, o Senhor ouve. Irmã Jaqueline, sonhos que você tem sonhado, louvado seja Deus, para a tua família. Você chegou numa fase que você já não sonha nem os teus sonhos. Você sonha os sonhos para a tua família. Consegue imaginar isso, igreja? Você abrir mão do teu sonho para viver o sonho da tua família. O Senhor contempla isso, irmã Jaqueline. O Senhor contempla isso. O Senhor contempla isso. Não há luta, irmã Rosilene. Não há luta que não venha cessar. Não há luta que não chegue ao fim. Assim como tudo tem uma data para iniciar, ela tem data para acabar também. Já está escrita. A data para acabar já está escrita. A data para acabar já está escrita. Louvado seja Deus. A data para acabar já está escrita. Graciele, louvado seja Deus. Irmãos, enquanto eu vou pregando, o Senhor vai falando. Graciele, o Senhor nessa tarde, ele visita o teu coração. O Senhor visita o teu coração. Sabe essa angústia? Essa angústia que é um aperto no peito. Você sente um aperto no peito que você não consegue nem decifrar, não consegue entender por que desse aperto. O Senhor visita nessa tarde o teu coração. Essa angústia que parece que tem um nó na garganta. Dá a impressão até que você vai infartar. O peito dói, aperta, aquele nó na garganta. Você tem uma vontade de gritar, mas até o seu fôlego some. Nessa tarde o Senhor, aleluia, ele vai visitando. O Senhor vai restaurando sonhos. O Senhor fala que outrora, quando você criança, você tinha sonhos. E eram sonhos tão grandes
tão grande, você falava assim, Senhor, mas eu sou tão pequena, será que um dia eu vou alcançar isso? A irmã não esqueça que foi um homem pequenino, a saber, Davi, que destruiu o gigante. Você pode ser pequenina, mas foi você que ele escolheu. Pode ser rejeitada, mas foi você que ele escolheu. A família pode não dar valor, mas foi você que ele escolheu. E basta você saber que foi você que ele escolheu. Em meio a tantos, ele poderia ter escolhido outro aí. Lembra de Saul, quando ele vai, Samuel, quando ele vai ungir, ele vai lá, ele vai olhando no mais bonito, mais belo, o mais forte. Aí Deus fala assim para ele, não é esse, não é esse, não é esse. O trabalho, perdão, igreja. Não é esse, não é esse, não é esse. E era o menor da casa. Tá entendendo o mistério? Foi o menor da casa. Aleluia. Assim como naquela tarde. Pode receber aí, ó, Graciela. Isso vem do céu. Assim como naquele dia. Aleluia, o profeta, ele desce com azeite sobre a vida, sobre a cabeça de Davi, nessa tarde. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O próprio Deus, ele desce com azeite sobre a tua cabeça. Louvado seja Deus. Nessa tarde, o Senhor, ele vai te selando para algo maior. Deus vai te selando para algo maior. Mas às vezes você fala assim, sim, Senhor, quem sou eu? Senhor, eu não sei falar direito. Não precisa, somente abre a tua boca que quem enche é Ele. Quem usa é Ele. O poder é dele, aleluia. O poder é dele, aleluia. Enquanto você abre a boca e vai dando lugar, quem vai usando é Ele. Louvado seja Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas eu vou terminando por aqui, pois até aqui o Senhor ele está falando. Se eu falar algo mais, já não é de Deus. Bom, vocês recebam essa palavra da parte do Senhor. Foi conforme o Senhor quis, não foi conforme eu quis, porque se eu fosse pregar pelo meu querer, seria outra palavra, não seria essa. Aleluia, glória a Deus. Conforme o Senhor quis. Que nessa tarde, aleluia, o Senhor está restaurando sonhos aqui. Que nessa tarde Ele está restaurando vidas. Que nessa tarde, aleluia, 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 Ele fala que você tem sim esse acesso. Não perca esse acesso, não troque esse acesso por nada, igreja. Aleluia. Não perca esse acesso, não troque esse acesso por nada. Louvado seja Deus. Amém? Muito obrigado. Vou só finalizar com uma oração. Aleluia. Paizinho, nessa tarde, Pai, aleluia, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida, Senhor, que aqui está, Pai, cada mulher, Senhor, cada família aqui representada. Espírito Santo de Deus, que nessa tarde, aleluia, o Senhor possa, aleluia, tocar sobre cada vida. Vai enchendo, Senhor, aleluia, essa casa, Senhor, esse ambiente com a tua glória. Meu Deus, vai transformando esse ambiente, ó Pai, com a tua glória, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai descendo, Senhor, com teu Shekinah, ó Pai. Desce, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, sobre cada vida, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo, meu amigo, aleluia. Espírito Santo consolador, aleluia. Espírito Santo fiel, verdadeiro, aleluia. Vai tocando, aleluia, nessa tarde sobre cada vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor não venha dispensar, não, ó Deus, nenhuma dessas mulheres, Pai, de mão vazia, mas Deus, que nessa tarde, ó Pai, cada uma dessas, Senhor, possa sair daqui, ó Deus, em posse, aleluia, da
tua vitória. Glória. Senhor, aquilo a qual elas têm buscado, Senhor, aleluia, diante de Ti, tem colocado, Senhor, aleluia, diante de Ti, coisas, Senhor, aleluia, que elas não contam para ninguém, ó Pai, somente para o Senhor, que nessa tarde, ó Deus, aleluia, o Senhor, aleluia, possa selar vitória, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai usando, Senhor, cada uma dessas mulheres, ó Deus, como um canal de bênção. Meu Deus, vai usando cada uma dessas mulheres, Pai, por onde elas pisarem, meu Deus, por onde elas passarem, meu Deus, aleluia, aleluia, que a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, as tuas mãos, Senhor, esteja sempre, ó Deus, com elas, que o teu Espírito, ó Pai, aleluia, o teu Espírito Santo, ó Deus, aleluia, possa estar, Senhor, aleluia, a cada momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Senhor, nos ensina a viver no centro da tua vontade. Deus nos ensina a viver, ó Pai, no centro da tua vontade, no centro do teu querer. Nos ensina, Senhor, aleluia, a te colocar, ó Pai, aleluia, nos nossos projetos. Nos ensina, Senhor, a te colocar nos nossos sonhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nessa tarde, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada uma dessas, e assim eu oro em nome de Jesus, e já agradeço a oportunidade, amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Irmã Germana, irmã Luzia, louvado seja Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sanara Germano? Deve ter dado algum problema na internet dela. Ela falou que em algum momento ela poderia se ausentar, ela havia avisado. Então. Amém. Glória a Deus. Irmã Juliana, ela falou para mim terminar, mas a irmã pode terminar aí, porque chegou a visita aqui. Bom? Amém. Deus abençoe. Ela tinha que dar uma saidinha, tinha falado para mim mesmo, tá? Deus abençoe a todas. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Palavra abençoada, que Deus continue abençoando a vida da missionária Silvana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Algum irmão tem algo para passar da parte do Senhor? Amém. Está fechando o microfone em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vou estar passando uns avisos em nome de Jesus. Amanhã, terça-feira, momento da palavra, contamos com os irmãos às 2h. Amém? Contamos com a presença de todos os irmãos. Ali a gente está aprendendo com o Senhor, né? Cada uma vai interagindo e Deus vai fazendo um presente no nosso meio e vamos aprendendo com o Senhor, né? O Senhor Jesus, ele é o nosso pastor, né? Ele que está nos ensinando. E tem sido muito bom, né? A gente está no momento da palavra, Deus tem operado, Deus tem nos ensinado muito, temos aprendido, né? Muito com o Senhor, através da palavra. Quarta-feira temos o rodízio de oração às 2h da tarde. Quarta-feira, à meia-noite, temos a oração, a madrugada, contamos com a presença dos irmãos. Quinta-feira, o culto de testemunho. Sexta-feira, rodízio de oração, né, às 2h, e a vigília, 23h, que também tem sido uma benção, né? Contamos com a presença de cada um dos irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos estar orando em nome de Jesus para o término, amém? Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, nos colocamos aqui perante Tua presença, agradecendo ao Senhor por esse culto abençoado, a qual o Senhor se fez presente em nosso meio.
Agradeço ao Senhor, meu Pai, por mais essa rica oportunidade a qual o Senhor me concedeu de mais um dia poder estar aqui diante da tua presença. Agradeço ao Senhor, meu Pai, por poder pegar pelo menos um pouquinho da palavra, Senhor, a qual o Senhor, meu Pai, usou a tua serva poderosamente, Senhor, para nos alimentar, Senhor, porque a maior profecia de todas, Espírito Santo, é a tua palavra, Senhor, porque é ela que liberta, ela que salva, ela que cura, Senhor, meu Deus, meu Pai, ela que aumenta a nossa fé, Senhor, é ela que traz esperança à nossa vida espiritual. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus vivo, Deus poderoso, continue abençoando a vida missionária Silvana, Senhor, continue abençoando a vida de cada um dos irmãos em Cristo Jesus, Senhor, dessa live, Senhor, aqueles que não puderam estar nesse momento, que seja alcançada pela tua infinita misericórdia da mesma forma, da mesma maneira, a qual estamos saindo daqui, Senhor, da glória, alimentado pela tua palavra. Meu Pai, que o Senhor continue operando na nossa vida, que o Senhor continue nos sustentando, nos dando força, nos dando graça, nos revestindo com o teu poder, nos cobrindo com o teu sangue, Senhor, nos guardando de todo mal, nos livrando de todo mal. Espírito Santo de Deus, entrego, meu Pai, nas tuas mãos o término desse trabalho, entrego, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor da glórias, aleluia, meu Pai, a minha oportunidade nas tuas mãos, obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado, por tudo que o Senhor tem, meu Pai, agido, Senhor, nas nossas vidas até aqui, oh glorioso Deus de Israel, louvado, engrandecido é teu nome, digno de toda honra e toda glória, Pai, entrego nas tuas mãos, Senhor, o término desse trabalho, e te agradeço, Senhor, por ter aqui nos sustentar, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E assim está terminado. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém. A paz para todos, em nome de Jesus. Amém.